Há pessoas que carregam no olhar uma doçura silenciosa, gente boa, empática, disposta a ajudar, pronta para acolher. São aquelas que seguram o mundo nas costas com um sorriso no rosto, mesmo quando o corpo já grita por descanso. Pessoas que acreditam que amar é suportar tudo, que servir é dizer sim, mesmo quando o coração pede um não, que bondade é sempre ceder. E é nesse equívoco sutil que a alma começa, pouco a pouco, a se apagar. A dor dessas almas generosas é quase invisível. Elas não sofrem por falta de amor, sofrem por excesso, dão mais do que têm, cedem mais do que podem e acabam drenadas espiritualmente. Elas confundem luz com sacrifício, doação com esquecimento de si e, sem perceber, enfraquecem o próprio campo vibracional. Dr. Joseph Murphy dizia que o subconsciente aceita tudo o que você repete emocionalmente. Quando alguém vive tentando agradar, dizendo sim quando quer dizer não, o subconsciente grava uma crença perigosa. Meu valor depende de ser aceito. A partir daí, a energia se distorce. O corpo começa a agir como se a sobrevivência dependesse de manter a aprovação alheia. E isso custa caro, muito caro. Bruce Lipton, através da biologia da crença, explica que toda emoção gera uma resposta celular. Quando a mente vibra indignidade ou medo de rejeição, o corpo interpreta essa emoção como ameaça. O sistema nervoso entra em modo de defesa. As células fecham-se, economizam energia e o fluxo vital diminui. A pessoa sente cansaço, queda de energia, irritabilidade e um vazio que nenhuma validação externa preenche. É o preço invisível do autoabandono. O campo energético humano é sensível à coerência. Quando a mente diz sim, mas o coração grita não, o campo se fragmenta e, nesse desalinhamento, a energia perde força, a intuição enfraquece, a luz se apaga aos poucos. É como uma vela que ilumina todos, mas esquece de proteger o próprio pavio. Ela se consome rápido demais e se apaga antes do tempo. O equívoco espiritual está em confundir bondade com submissão. Amar o outro nunca significou negar a si mesmo. O amor verdadeiro é expansivo, não exaustivo. Ele inclui, mas não anula. Ele oferece, mas preserva. Ele se doa, mas permanece inteiro. Porque amor sem limites não é luz, é vazamento energético. O corpo sente quando algo está errado. Ele se contrai, adoece, silencia. E enquanto a mente racionaliza o preciso ajudar, o corpo responde com os sintomas: fadiga, apatia, sensação de estar sempre sendo sugado. É o aviso de que o fluxo foi rompido, que a energia está saindo sem retorno, que o amor que alimenta os outros já não nutre o próprio ser. Respeitar-se, portanto, é um ato profundamente espiritual. É reconhecer que você também é uma expressão da força divina, que cuidar de si não é egoísmo, é coerência vibracional. É honrar o Criador dentro de você, o mesmo Criador que deseja que a sua luz permaneça acesa. O verdadeiro equilíbrio acontece quando o coração e a alma voltam a concordar, quando o sim e o não vêm do mesmo lugar de consciência, quando a generosidade não nasce da culpa, mas da plenitude. O respeito próprio é o portal da verdadeira abundância energética. Ele reorganiza o campo e fortalece a vibração, porque o universo não responde à bondade excessiva, ele responde à coerência. E quando você se alinha à própria verdade, tudo ao seu redor se realinha também. Respeitar-se é lembrar-se de que você também é sagrado, que sua energia é templo e que esse templo precisa de cuidado, espaço e silêncio, que o amor começa em casa, dentro de você. E quando essa lembrança desperta, algo muda. O campo volta a brilhar, o coração volta a pulsar em paz e a alma, antes exausta, finalmente repousa, não por desistir do mundo, mas por ter voltado a pertencer a si mesma. Há um tipo de cansaço que não se cura com descanso, um esgotamento que nasce, não da ação, mas da desconexão. É o cansaço de quem vive para não decepcionar, de quem tenta agradar o tempo todo, de quem acredita que dizer sim é o único caminho para ser amado. É o cansaço de quem aprendeu a silenciar o próprio coração para manter o afeto dos outros. Esse é o autoabandono invisível, uma forma silenciosa de deserção interior. A alma que veio à Terra para expressar sua verdade começa a se calar. O corpo, que deveria ser templo da energia vital,
passa a ser abrigo de uma coerência emocional falsa. A pessoa sorri por fora, mas dentro há um vazio que ecoa, uma tristeza sutil, sem nome. Joseph Murphy explicava que o subconsciente não questiona, apenas obedece. Quando você repete, consciente ou não, a ideia de que seus limites não importam, o subconsciente aceita isso como lei. E como ele cria a partir daquilo que sente ser verdade, ele começa a gerar experiências que confirmam essa crença. Pessoas que exigem demais, ambientes que drenam, relações em que dar nunca é suficiente. A energia vital, que deveria fluir livremente, começa a ser desviada para sustentar uma imagem de coerência que não existe. Bruce Lipton diria que, nesse estado, o corpo gasta mais energia mantendo a máscara emocional do que realizando suas funções naturais. É a biologia tentando compensar a espiritualidade ferida. As células, em alerta constante, entram em modo de defesa e, aos poucos, o campo energético perde brilho. O corpo sempre tenta proteger o que o coração sente, mesmo quando a mente nega. Por isso, os sintomas aparecem: o cansaço que não passa, a irritabilidade sem motivo, a sensação de estar sendo sugado por algo invisível. Esses sinais não são fraqueza, são alarmes espirituais, lembrando que a alma está operando abaixo de sua frequência natural. A verdade é que ninguém consegue sustentar uma vibração de amor genuíno se está vibrando em negação interna. O amor verdadeiro é fluxo, e o fluxo exige reciprocidade, dar sem receber, servir sem se nutrir, perdoar sem se respeitar. Tudo isso cria um vácuo energético que o universo tenta compensar, mas não consegue, porque a origem do desequilíbrio está dentro. Murphy dizia que você não pode manifestar harmonia se há conflito entre o que sente e o que faz. O desalinhamento entre corpo e alma é o terreno fértil para autossabotagem. A mente racionaliza o dever de ser boa, enquanto a alma clama por verdade. E quando a alma é ignorada, o corpo se manifesta. Ele grita através do desconforto, tentando lembrar que o amor que se oferece aos outros precisa passar primeiro por si mesmo. O autoabandono é sutil, porque se disfarça de virtude. Quem o vive acredita estar fazendo o certo, acredita estar agindo com fé, paciência, humildade, mas, na verdade, está apenas alimentando um ciclo de desvalorização inconsciente, porque o amor que não inclui a si mesmo se transforma em carência disfarçada de generosidade. A energia gasta para sustentar um sim falso é a mesma energia que poderia criar um não libertador. Mas o medo fala alto, medo de perder o amor, o respeito, a aprovação. E é nesse medo que se constrói o maior dos equívocos espirituais. Acreditar que o amor precisa ser conquistado, quando na verdade ele precisa apenas ser lembrado. O corpo e a alma só encontram paz quando se olham nos olhos novamente, quando a mente permite que o coração guie e não o contrário, quando a ação externa reflete a verdade interna. É nesse ponto que o cansaço dá lugar à clareza e a culpa se transforma em respeito. O autoabandono é o oposto da fé, porque fé é confiança na própria luz. É saber que a presença divina dentro de si não depende de aplausos nem de permissão. Quando essa confiança é restaurada, o corpo relaxa, a alma se expande e o campo volta a brilhar. A energia flui de novo e a vida responde com harmonia. A alma não quer perfeição, quer coerência. E a coerência começa quando você volta para si, quando entende que amar não é esgotar-se, é iluminar-se. Porque a luz que permanece acesa é aquela que aprendeu a proteger o próprio pavio. Há uma linha muito fina entre humildade e autonegação. Muitos cruzam essa linha acreditando estar evoluindo espiritualmente, quando na verdade estão se afastando de si mesmos. O mito da humildade espiritual nasce da confusão entre amor e submissão, entre servir e desaparecer. É o erro sutil de acreditar que o verdadeiro bem está em colocar-se sempre por último, como se o valor espiritual se medisse pela capacidade de suportar. Joseph Murphy dizia: você se torna o que imagina ser. Quando alguém se imagina pequeno, vibra pequeno. Quando acredita que deve se diminuir para caber no mundo, o subconsciente obedece e molda a realidade ao redor dessa crença. O universo responde à vibração da identidade. Se a vibração diz, sou pouco, a vida confirma, pouco amor, pouco respeito,
pouca reciprocidade. Essa falsa humildade cria um ruído vibracional intenso. Por fora, há gestos de bondade. Por dentro, há ressentimento disfarçado de serenidade. A energia, ao invés de fluir em plenitude, se contrai. É como um rio tentando correr por um leito estreito demais. O fluxo natural da prosperidade e da harmonia se bloqueia, e a pessoa, mesmo sendo boa, atrai situações de desvalorização. Bruce Lipton explica que as crenças autodestrutivas não ficam apenas no campo emocional. Elas ativam genes de estresse e desativam a biologia da regeneração. O corpo, vivendo em constante vigilância, perde a capacidade de se restaurar. A vibração de "não mereço" se transforma literalmente em química interna. O organismo inteiro começa a refletir a mensagem da mente. Quem se anula, acreditando estar servindo, serve ao desequilíbrio, porque o amor que cura é o amor que se expande, não o que se esgota. Servir com consciência é oferecer o que transborda, não o que falta. Quando alguém dá além do que tem, entrega energia vital, e o corpo, em algum momento, cobra o preço. Murphy ensinava que o subconsciente é a ponte entre o divino e o humano. Ele materializa tudo o que é aceito como verdade. Quando a verdade interna é "preciso ser pequeno para ser aceito", o subconsciente se torna prisioneiro dessa vibração. A vida, então, começa a ecoar o mesmo padrão. Relações desiguais, empregos sufocantes, amizades drenantes. Tudo se alinha à crença de que o próprio valor depende de agradar. A verdadeira humildade não é se diminuir, é reconhecer a grandeza divina dentro de si e nos outros. É saber que a luz em você é parte da luz em tudo. Não há santidade em se apagar. Há, sim, desequilíbrio em não ocupar o próprio espaço. O universo é ordem, e cada ser é uma expressão dessa ordem. Quando você se recusa a brilhar, interrompe o fluxo natural da criação. A humildade autêntica nasce do respeito pela própria luz. Ela não diz "eu sou menos", diz "eu sou parte". Ela não busca reconhecimento, mas também não aceita desvalorização. Ela entende que servir não é submeter-se, é participar. E participar é estar inteiro, com limites claros, com amor que se renova, em vez de se desgastar. Bruce Lipton descreve que o corpo em estado de amor e respeito próprios ativa mecanismos de cura e regeneração. Isso não é metáfora, é biologia. A energia da autovalorização envia ao sistema nervoso o sinal de segurança. E quando o corpo se sente seguro, o coração se abre, o campo se expande e a vida começa a responder com sincronia. Quem não se respeita atrai pessoas que confirmam a vibração da desvalorização. Isso não é castigo, é correspondência. A realidade sempre devolve o que você acredita sobre si. Quando você vibra merecimento, o mundo o trata com respeito. Quando vibra indignidade, o mundo o trata com descuido. É a lei da atração funcionando em sua forma mais profunda e mais justa. Murphy dizia que a imagem que você faz de si mesmo é o molde invisível de todas as suas experiências. A humildade, quando mal compreendida, corrói esse molde, mas quando praticada com consciência, o fortalece. O homem que reconhece o divino dentro de si não se coloca acima de ninguém, mas também não permite que o coloquem abaixo. O verdadeiro servir é um ato de amor equilibrado. É quando o coração oferece sem culpa e o corpo permanece em paz. É quando o sim nasce da plenitude e não da necessidade de ser aceito. É o estado em que a alma entende que dar e respeitar-se são expressões do mesmo amor, porque o amor que se nega não ilumina, apenas se consome. Poucas palavras são tão mal compreendidas quanto o não. Ele costuma carregar o peso da culpa, o medo de desapontar, a sensação de rejeição. Mas o não dito com consciência é, na verdade, uma prece. É uma afirmação vibracional que diz ao universo: minha energia é sagrada. É o limite que separa o que nutre do que consome, o que é amor do que é drenagem. Joseph Murphy ensinava que toda palavra carregada de emoção se torna um comando para o subconsciente. Quando o não é dito com medo, ele vibra como resistência. Quando é dito com amor, ele vibra como proteção. O universo não interpreta a palavra, interpreta a frequência. E a frequência do não verdadeiro é calma, firme e luminosa. Uma energia que preserva o campo em harmonia.
Muitos têm medo de impor limites porque cresceram acreditando que amor e aprovação precisam ser comprados. Essa crença, enraizada no subconsciente, cria uma dependência emocional sutil, a necessidade constante de ser aceito. Mas toda busca por aceitação fora de si é uma forma de abandono interior. O respeito verdadeiro nasce quando o coração deixa de negociar a própria dignidade para ser amado. Bruce Lipton, em seus estudos sobre a biologia da crença, explica que o corpo se expande quando sente segurança e se contrai quando sente ameaça. O mesmo ocorre com a alma. Quando você diz sim a algo que, internamente, sente como não, o corpo se contrai. Ele sinaliza que há incoerência vibracional. É o seu sistema energético tentando alertar. Isto não está em alinhamento com quem eu sou. O corpo fala o idioma da alma, e aprender a ouvi-lo é um ato de consciência espiritual. O não é, portanto, um alinhamento com o divino. Ele não separa, organiza. Ele não rejeita, purifica. Ele não fecha, direciona o fluxo da energia. Dizer não é afastar-se do amor. É manter o amor dentro de fronteiras que o tornem sustentável. Murphy dizia que respeitar a própria mente é a forma mais elevada de oração. O limite é essa oração silenciosa, feita em linguagem energética. É a declaração de que o templo interior não será profanado por exigências externas, e quando o universo percebe essa clareza, responde com situações que respeitam a sua frequência. O campo se ajusta à vibração da firmeza amorosa. O respeito, afinal, não se exige, se emana. E essa emanação nasce do autoconhecimento. Quando a alma reconhece seu próprio valor, ela naturalmente estabelece fronteiras, não por medo, mas por sabedoria. O não deixa de ser defensivo e passa a ser criativo. Ele cria espaço para o que é verdadeiro entrar. Há uma serenidade particular no não, dito sem raiva. Ele não fere, mas também não se dobra. Ele é o ponto em que a alma e o espírito se unem para preservar a coerência do ser. O campo vibracional, antes fragmentado pelo excesso de concessões, volta a se equilibrar. A energia, antes dispersa, volta a circular. O coração, antes sobrecarregado, respira novamente. O não é o portal da integridade energética. É a fronteira entre a caridade que ilumina e a carência que consome. É a pausa necessária entre o impulso de agradar e o desejo de permanecer inteiro. É o som da alma recordando que amor também é autocuidado. Quando o não nasce da consciência, ele se transforma em bênção. Ele não corta laços, redefine conexões. Ele não fecha portas, abre caminho para relações mais verdadeiras, porque o amor que sobrevive ao limite é o amor que realmente vale ser vivido. Respeitar-se, portanto, é um ato de fé no equilíbrio divino. É confiar que o universo não pune quem se preserva. Ele honra. A energia que antes se perdia em concessões retorna, multiplicada em força, clareza e serenidade. O não se torna um cântico silencioso, uma oração energética que diz: aqui dentro habita a luz de Deus, e eu a protejo com amor. A vida é um espelho que reflete, com exatidão, a imagem vibracional que você sustenta sobre si mesmo. Joseph Murphy afirmava que o subconsciente é literal. Ele transforma em experiência tudo aquilo que você sente ser verdade. Se, no mais profundo de si, há a crença de que você não merece ser ouvido, valorizado ou amado, o subconsciente obedecerá. Criará situações que confirmem essa mensagem, pessoas que não escutam, trabalhos que não reconhecem, relações que drenam, não por castigo, mas por coerência vibracional. O desrespeito interno é uma forma silenciosa de sabotagem espiritual. Ele não grita, apenas repete. Cada vez que você se cala para não incomodar, cada vez que ignora sua intuição para agradar, o subconsciente registra: minha voz não importa. E a partir desse registro, o campo vibracional se desorganiza. O fluxo natural da lei da atração, que deveria trazer harmonia, abundância e amor, é interrompido. O universo tenta responder, mas a mensagem que chega é confusa. Bruce Lipton explica que crenças de indignidade provocam contrações celulares. O corpo interpreta a falta de respeito interno como uma ameaça e entra em modo de defesa. O resultado é um ciclo de baixa energia, desânimo e repetição de padrões limitantes. A vibração se torna pesada,
o campo se fecha e, gradualmente, o potencial criador se enfraquece. A física quântica nos lembra que tudo vibra. Tudo o que existe responde à frequência dominante. Quando você vibra culpa, atrai situações que a confirmam. Quando vibra valor, o campo se reorganiza para refletir dignidade. A diferença entre uma vida estagnada e uma vida fluida está no grau de respeito que você tem pela sua própria energia. Quem aceita o mínimo nas relações e no trabalho, inconscientemente, está dizendo ao universo: isso é o que acredito merecer. E o universo, fiel à vibração, replica. A abundância não chega porque a vibração do merecimento ainda não foi alcançada. Murphy dizia que você não pode manifestar riqueza se, em sua mente, ainda acredita na pobreza. Isso não se limita a dinheiro. É sobre energia. É sobre o fluxo de tudo o que é bom, elevado e expansivo. O respeito interno é a senha vibracional que abre os portões da manifestação. Quando você vibra autovalorização, o subconsciente se reorganiza. Ele deixa de criar a partir da carência e começa a projetar a partir da completude. A energia que antes se dispersava tentando compensar o vazio começa a se concentrar em criar. Essa mudança é sutil, mas poderosa. O corpo muda de ritmo, a respiração se aprofunda, o coração vibra em estabilidade. A mente deixa de girar em torno de preocupações e se abre para a criatividade. O campo volta a emitir uma frequência clara e o universo responde com sincronia. É como se o mundo reconhecesse, finalmente, o seu valor, porque você o reconheceu primeiro. Murphy ensinava que manifestar é permitir que a vida reflita o valor que você se concede. Essa é a essência da criação consciente. Quando você se respeita, o universo entende que está lidando com um canal puro, um campo organizado, e tudo o que é coerente se multiplica. A energia da autovalorização não é orgulho, é alinhamento. É quando o espírito, a mente e o corpo vibram a mesma mensagem. Eu sou digno da vida que desejo. Essa coerência cria um campo magnético poderoso, capaz de atrair pessoas e circunstâncias que ressoam com a sua nova frequência. O desrespeito interno, portanto, é o maior bloqueio da manifestação. Ele é a negação sutil do próprio poder divino. É como tentar acender uma luz dentro de uma lâmpada trincada. A energia se dispersa e o brilho não se sustenta. O respeito próprio é o reparo dessa lâmpada. Ele reorganiza o campo, fortalece a estrutura e permite que a luz volte a irradiar plenamente. Quando você se respeita, a criação flui. O corpo e a alma trabalham em harmonia, e o universo reconhece essa harmonia como ordem natural. Tudo o que antes parecia distante começa a se aproximar, não como recompensa, mas como reflexo. Porque o universo não entrega o que você pede, ele devolve o que você vibra. E quem vibra respeito, manifesta plenitude. Há um momento em toda jornada espiritual em que o ser humano desperta para uma verdade simples e profunda. O respeito por si mesmo não é orgulho, é reverência à própria alma. É nesse instante que o medo de perder se transforma em consciência de merecer. A energia que antes se dispersava tentando manter os outros por perto começa a se concentrar em manter-se inteiro. E o campo vibracional, antes fragmentado, volta a pulsar com força e direção. Dizer não aos outros em certos momentos é dizer sim à própria luz. É reafirmar para o universo que você reconhece seu valor, que sua energia tem propósito, que seu tempo e presença são expressões do divino. O não se torna, então, um ato de amor e não de resistência. Ele protege o templo interno para que a chama da consciência não se apague. Murphy explicava que a mente subconsciente aceita como verdadeiro tudo aquilo que você sente profundamente. Quando você passa a sentir-se digno, sem precisar provar nada, a vibração muda. O campo quântico capta a nova informação e começa a reorganizar a realidade em torno dessa vibração. As pessoas, as circunstâncias e até os pensamentos começam a refletir esse novo padrão. É o renascimento do merecimento. O turning point espiritual é esse, o ponto de virada em que você percebe que respeitar-se não afasta o amor, purifica-o. Que limitar o acesso não é fechar o coração, é escolher o que ressoa com sua frequência. Que cuidar de si não é deserção espiritual, é devoção à centelha divina que habita em você.
A reprogramação da mente começa com uma troca silenciosa de crenças. A velha ideia, preciso ser aceito para ser amado, se dissolve. E em seu lugar nasce uma nova verdade. Sou digno por existir. Essa frase, quando sentida, reordena o sistema nervoso. O corpo deixa de operar em defesa e passa a vibrar em segurança. O medo de rejeição perde força, porque a validação deixa de vir de fora. A neurociência emocional mostra que o cérebro só cria novas conexões duradouras quando há sentimento genuíno envolvido. É por isso que a mudança não acontece apenas pelo pensamento positivo, mas pela vibração coerente. Quando a mente e o coração concordam, o campo se estabiliza. O corpo sente essa verdade e responde com serenidade. A respiração se aprofunda, os músculos relaxam, o olhar se torna firme, mas doce. É o corpo confirmando que está, finalmente, em paz com a alma. A imagem simbólica desse estado é o sol. O sol não pede desculpas por brilhar. Ele não teme a sombra, apenas cumpre sua função. Sua luz é firme, silenciosa e constante. Quando você se reconecta com seu poder interior, torna-se como esse sol. Ilumina naturalmente, sem esforço, sem culpa. Sua presença passa a inspirar, não por palavras, mas por vibração. O respeito próprio é o solo onde nasce o verdadeiro amor. Ele sustenta-se integridade, a clareza e a força. Quando o corpo vibra essa frequência, o universo entende que pode confiar em você como canal de luz. E tudo o que ressoa com dignidade começa a se aproximar. Prosperidade, relacionamentos saudáveis, oportunidades coerentes. Tudo é atraído pela vibração de quem se sabe merecedor. Murphy dizia que você é o mestre interior e o mundo é o espelho daquilo que acredita ser. Quando essa consciência se estabelece, o medo de perder desaparece, porque não há mais nada a provar. O ser humano deixa de buscar segurança em promessas externas e passa a encontrá-la em sua própria presença. A fé deixa de ser súplica e se torna estado. Visualize, então, esse poder interior como um campo de luz firme, translúcido, impenetrável por culpa, mas permeável por amor autêntico. Essa é a frequência da integridade espiritual. É nela que a energia divina flui livremente, restaurando, curando, equilibrando. O resgate do poder interior não é o início de uma luta, é o fim dela. É o momento em que o ser entende que já não precisa conquistar nada, apenas permitir que o que é verdadeiro se revele. O medo cessa, a culpa silencia, e no lugar surge a serenidade do merecimento. Quando a alma atinge esse estado, o universo responde com reverência, porque ele reconhece, naquele campo, a mesma vibração que o criou, amor consciente. E é assim que, ao respeitar-se, o ser humano não apenas se cura, ele se torna cura. Há um instante em que o ser humano, cansado de buscar amor nos lugares errados, começa a voltar para dentro. Nesse retorno silencioso, ele percebe que o respeito próprio é o portal da verdadeira espiritualidade. É o momento em que compreende que o amor divino nunca exigiu submissão, apenas consciência, que a luz que buscava fora sempre pulsou dentro. Joseph Murphy e Florence Scovel Shinn, cada um à sua maneira, ensinaram que a vida externa é o reflexo exato do valor que você acredita ter. Quando a mente vibra indignidade, a vida ecoa essa vibração. Quando vibra merecimento, o universo se reordena para confirmar essa nova verdade. O mundo é apenas o espelho onde a alma se vê. Respeitar-se é um ato de fé. É acreditar na presença divina que habita em cada célula, em cada pensamento, em cada batida do coração. É reconhecer que a centelha criadora de Deus não brilha mais forte em alguns, ela vive igualmente em todos. E que ao honrar essa luz em si, você também honra o divino nos outros. Florence dizia: o poder de um homem ou mulher está em sua consciência de Deus dentro de si. Essa consciência é o que dá forma à realidade. Quando você se lembra de que o sagrado o habita, não precisa mendigar amor, nem implorar por reconhecimento. A simples vibração da certeza já abre caminhos, atrai pessoas coerentes, manifesta situações alinhadas, porque o universo reconhece o que é autêntico. O limite é o contorno sagrado da alma. Sem ele, a luz se dispersa, a força se perde. Com ele, a energia se organiza, o campo se fortalece e a vibração se eleva. O limite não afasta, direciona.
Ele ensina ao mundo onde a sua paz começa, e cada vez que você se posiciona com amor e firmeza, o universo o acompanha nesse movimento, ajustando as frequências ao seu redor. O respeito próprio é o solo fértil, onde germinam a prosperidade, a saúde e o amor verdadeiro. Ele sustenta o equilíbrio emocional e cria coerência entre o que você pensa, sente e manifesta. O corpo se torna um espelho da mente pacificada, e o campo vibracional se torna uma extensão dessa harmonia. Respeitar-se é um lembrete constante de quem você realmente é, uma expressão da consciência divina em forma humana. É aceitar que ser luz não significa iluminar a qualquer custo, mas aprender a brilhar sem se apagar. A metáfora final é simples e poderosa. O farol não pede permissão para brilhar. Ele apenas cumpre o propósito de iluminar, inclusive a si mesmo. E é assim que deve ser a sua presença no mundo. Firme, silenciosa, guiada por um amor que começa em você e se expande naturalmente. Quando o respeito próprio se torna vibração, a vida deixa de ser resistência e passa a ser fluxo. O coração se alinha à alma e o universo responde com sincronia. Tudo o que é verdadeiro permanece. Tudo o que não ressoa se dissolve. Respeitar-se é lembrar-se de que você é o reflexo vivo da inteligência divina. É viver em coerência com essa verdade e deixar que o mundo perceba, através de sua vibração, que a luz não precisa provar nada. Ela apenas existe. E nessa simples existência, tudo se transforma. Conta-se que um discípulo perguntou ao mestre: "Como saber se encontrei o meu verdadeiro caminho?" O mestre respondeu: "Quando o caminho te fortalece e não te esgota, então você voltou para casa. Se essa mensagem tocou algo dentro de você, se neste instante o seu coração reconheceu a necessidade de respeitar-se mais profundamente, este espaço é a sua casa espiritual. Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar recebendo mensagens que alimentam a alma e fortalecem o seu campo energético. Deixe seu comentário contando o que mais ressoou com você e compartilhe este vídeo com quem precisa lembrar que respeitar-se é um ato sagrado de amor. Porque quando uma consciência desperta, o mundo inteiro se ilumina um pouco mais.